A sã doutrina. A paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. Oremos. Ó Pai nosso que estás nos céus, dai-nos discernimento, entendimento e sabedoria da Tua palavra, e que este vídeo venha nos edificar e aumentar a nossa fé, Senhor. Abençoa cada irmão e irmã nesse momento e ajude a cada um a liberar o perdão. Nos ensina, Senhor, como liberar o perdão, como o Senhor nos tem perdoado. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. A doutrina do perdão. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Perdoar é um dos atos básicos da fé cristã, nossa entrada na nova vida oferecida por Cristo. Só foi possível porque recebemos perdão de nosso Deus e Pai. Ele nos perdoou mediante a obra de seu Filho, feita na cruz em nosso favor. A reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas também para com os nossos irmãos. Reconhecemos que, à semelhança da cruz, também temos duas linhas do fruir da reconciliação: o vertical, o homem com Deus, e a horizontal, entre os homens. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser praticado para com nossos semelhantes. Quem não perdoa, não é perdoado. O perdão, ou falta dele, faz muita diferença na vida de alguém. A reconciliação horizontal determina se a vertical que recebemos de Deus vai permanecer em nossa vida ou não. A palavra de Deus é clara. Quanto ao fato de que, se não perdoarmos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoará. Foi Jesus Cristo quem afirmou isto no ensino da oração do Pai Nosso, como está em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Deus tem nos dado seu perdão gratuitamente, sem que o merecemos, e espera que usemos do mesmo Espírito misericordioso para com quem nos ofende. Se fluímos com o Pai Celestial, no mesmo Espírito perdoador, permanecemos na reconciliação alcançada pelo Senhor Jesus. Contudo, se nos negarmos a perdoar, interrompemos o fluxo de graça de Deus em nossa vida. A nossa reconciliação vertical é comprometida pela ausência da horizontal. Cristo também nos advertiu com clareza sobre isto em uma de suas parábolas, faladas no contexto que envolvia o perdão. Tal parábola que está em Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: se paciente comigo, e tudo pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo ele, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: se paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão
até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me explicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se ao seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O significado desta ilustração, dada por Jesus Cristo, é muito forte. Temos um rei e dois tipos de devedores. Se a parábola ilustra o reino de Deus, então o rei figura o próprio Deus. O primeiro devedor tinha uma dívida impagável, enquanto que a do segundo estava ao seu alcance. Não há como comparar a dívida de cada um. 10.000 talentos da dívida do primeiro servo era o equivalente a cerca de 200.000 dias de trabalho, enquanto que os 100 denários que o outro servo devia era o equivalente a apenas 100 dias de trabalho. Esta diferença revela a dimensão da dívida que cada um de nós tinha para com Deus, e que, por ser impagável, estávamos destinados à prisão e escravidão eterna. Contudo, sem que fizéssemos por merecer, Deus, em sua bondade, nos perdoou. Portanto, Ele espera que façamos o mesmo. O cristão que foi perdoado de seus pecados e recusa-se a perdoar um irmão, seu conservo no Evangelho, terá seu perdão revogado. Isto é muito sério. As ofensas das pessoas contra a gente não são nada perto das nossas ofensas que o Pai Celestial deixou de levar em conta. E a premissa bíblica é de que se podemos ser perdoados por Ele, então também devemos perdoar a qualquer um que nos ofenda. A falta de perdão é uma prisão. Quem não perdoa está preso. Lemos em Mateus capítulo 18, versículo 34. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. A palavra verdugo significa torturador. Além de preso, aquele homem seria torturado como forma de punição. A prática do ministério nos revela que o que Jesus falou em figura nesta parábola é uma realidade espiritual na vida de quem não perdoa. Os demônios amarram a vida daqueles que retêm o perdão. Suas torturas aplicadas são as mais diversas: angústia, depressão, enfermidades, debilidade física e etc. Muita gente tem sofrido com a falta de perdão. Outro dia ouvi alguém dizendo que o ressentimento é o mesmo que você tomar diariamente um pouco de veneno, esperando que quem te magoou venha a morrer. A falta de perdão produz dano maior em quem está ferido do que naquele que feriu. Por isso sempre digo a quem precisa perdoar: já não basta o primeiro sofrimento, porque acrescentar um outro mais. Alguns acham que o perdão é um benefício para o ofensor, porém eu digo que o benefício maior não é o que foi dado ao ofensor, mas sim o que o perdão produz na vítima, naquele que está ferido. Sem perdão não há cura. A doença interior só se complica, e a saúde espiritual, emocional e física da pessoa ressentida é seriamente afetada. Em outra porção das Escrituras, onde o contexto dos versículos anteriores é o perdão, vemos o Senhor Jesus nos advertindo do mesmo perigo. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26.
Não sei exatamente como é esta prisão, mas sei que Cristo não estava brincando quando falou dela. A falta de perdão me prende e pode prender a vida de mais alguém. Isto é um fato comprovado. Tenho presenciado gente que esteve presa por tantos anos e, ao decidir perdoar, foi imediatamente livre. Isto também pode acontecer com você. Basta decidir perdoar, seguindo o exemplo divino. Como deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir o perdão ou merecê-lo para poder ser perdoada? Não. Devemos perdoar como Deus nos perdoou. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios capítulo 4, versículo 32. O texto bíblico diz que nosso perdão e reconciliação horizontal deve seguir o exemplo da que Deus em Jesus praticou para conosco. Então basta perguntar: fizemos por merecer o perdão de Deus? Não. Então, nosso ofensor também não precisa fazer por merecer. O perdão é um ato de misericórdia, de compaixão. Nada tem a ver com merecimento. O apóstolo Paulo falou aos Efésios que o perdão é fruto de um coração compassivo e benigno. O perdão flui da benignidade do nosso coração, e não por haver ou não benignidade no ofensor. Jesus disse que se eu souber que alguém tem algo contra mim, devo procurá-lo para tentar a reconciliação. Mesmo se tal pessoa não me procurar, ou nem mesmo quiser falar comigo, tenho que ter a iniciativa, tenho que tentar. Deus ofereceu perdão gratuito a todos, independentemente de qualquer comportamento, e Ele é nosso exemplo. Não há limite de vezes para perdoar. Certa ocasião, o apóstolo Pedro quis saber o limite de vezes que existe para perdoar alguém, e foi surpreendido pela resposta que Jesus lhe deu, como está em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O Senhor declarou que mesmo se alguém repetir sua ofensa contra mim por 490 vezes, ainda deve ser perdoado. Na verdade, os comentaristas bíblicos em geral entendem que Jesus não estava se prendendo a números, mas tentando remover o limite imposto na mente dos discípulos para perdoar. Fico pensando o que seria de nós sem a misericórdia de Deus. Quantas vezes Deus já nos perdoou? Quantas mais ainda Ele vai nos perdoar? Se devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou, então fica claro que não há limite de vezes para perdoar. O diabo é quem leva vantagem. Já falamos que há uma prisão espiritual ocasionada por reter o perdão, e que demônios se aproveitam dessa situação. Agora queremos examinar um outro texto bíblico, que nos mostra nitidamente que a falta de perdão dá vantagem ao diabo. Está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz assim: A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O apóstolo Paulo revela que se deixarmos de perdoar, quem vai se aproveitar da situação é Satanás, o adversário de nossas almas. Disse ainda que não ignorava as maquinações do maligno. Em outras palavras, ele estava dizendo que, justamente por saber como o diabo age na falta de perdão, é que não podia deixar de perdoar. Precisamos entender que Deus
não será engrandecido na falta de perdão, que o ofendido não lucra nada por não perdoar, que até mesmo o ofensor pode estar espiritualmente preso. O único que lucra com isso tudo é o diabo, pois passa a ter autoridade na vida de quem decide alimentar a ferida do ressentimento. A Bíblia nos ensina que não devemos dar lugar ao diabo, como está em Efésios capítulo 4, versículo 27, que ele anda em nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ou como está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, e que devemos resisti-lo. E em Tiago capítulo 4, versículo 7, mas quando nos recusamos a perdoar, estamos deliberadamente quebrando todos esses mandamentos. Conselhos práticos. Para aqueles que reconhecem que não há saída a não ser perdoar, mas que, por outro lado, não é algo tão fácil de se fazer, quero oferecer alguns conselhos práticos que serão de grande valia. Primeiro, o perdão não é um sentimento, é uma decisão e também uma atitude de fé. Já dissemos que o perdão não é por merecimento, logo, não tenho motivação alguma em minhas emoções a perdoar. Não me alegro por ter sido lesado, mas libero aquele que me lesou por uma decisão racional. Portanto, o perdão não flui espontaneamente. Deve ser gerado no coração, por levar em consideração aquilo que Deus fez por mim e a sua ordem de perdoar. As consequências da falta de perdão também devem ser lembradas, para dar mais munição à razão do que à emoção. É preciso fé para perdoar. Certa ocasião, quando Jesus ensinava seus discípulos a perdoarem, foi interrompido por um pedido peculiar. Acautelai-vos. Teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, as 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Lucas capítulo 17, versículo 3 ao 5. Naquele instante, os discípulos reconheceram que para praticar este nível de perdão, iriam precisar de mais fé. E Jesus parece ter concordado, pois nos versículos seguintes lhes ensinou que a fé é como semente. Quanto mais se exercita, planta, mais ela cresce e se colhe. É necessário crer que Deus é justo e que Ele não nos pede mais do que aquilo que podemos dar. Se Deus nos pediu que perdoássemos, Ele vai nos socorrer dispensando sua graça, no momento em que tivermos uma atitude de perdão. Muitas vezes o perdão precisa ser renovado. Depois de declarar alguém perdoado, o diabo, que não quer perder seu domínio, vai tentar renovar a ferida. Em Provérbios capítulo 17, versículo 9, as Sagradas Escrituras nos falam sobre encobrir a questão ou renová-la. É preciso tomar uma decisão de esquecer o que houve e renovar somente o perdão. Cada vez que a dor tentar voltar, declare novamente seu perdão. Ore abençoando seu ofensor. Lute contra a mágoa. É importante ver os ofensores como vítimas. Isto é algo especial que vejo em Jesus na cruz. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. E para finalizar, em Romanos capítulo 12, versículo 17 a 21, nos diz, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei,
diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.